Acordar. Para muitos, essa é a parte mais difícil do dia. O despertador toca, a luz do sol tenta invadir o quarto e você só quer mais 5 minutos. Ou 10. Ou talvez voltar para ontem e não ter que existir hoje. Mas aí, a magia acontece. Para alguns, é o cheiro de café fresco. Para outros, é a latinha gelada de energético. De repente, o cérebro que estava em modo hibernação dá um reset e você tá pronto para conquistar o dia. Ou pelo menos, para não dormir na primeira reunião. Essa magia tem um nome: cafeína. É a droga psicoativa mais consumida no planeta e provavelmente a única que seus pais aprovam. Mas você já parou para pensar como essa substância faz tudo isso? Como ela tira você do modo zumbi para modo gente que funciona? É mais complexo do que me dá energia. Na verdade, a cafeína não te dá energia. Ela te engana para você não sentir o cansaço que já deveria estar sentindo. Tipo aquele amigo que te convence a sair mesmo você exausto. Vamos desvendar essa parada. Primeiro, o básico. O que é essa tal de cafeína? Ela é um alcaloide, uma substância natural encontrada em plantas. Pensa nela como a pílula do dia, da natureza para te manter acordado. Você encontra ela no café, claro. Mas também no chá verde e preto, no chocolate. Sim, o seu bombom favorito tem um tiquinho de cafeína, em refrigerantes como Coca-Cola, e obviamente, nos energéticos que você toma antes da balada ou do treino. É tipo o tempero universal da produtividade. Mas para entender como ela age, a gente precisa conhecer o vilão dessa história. Ou melhor, o mocinho que a cafeína transforma em vilão. A adenosina. Imagine seu cérebro como uma bateria de celular. Conforme você usa seu celular, a bateria vai gastando, certo? O mesmo acontece com seu cérebro. Cada vez que uma célula cerebral usa energia, ela libera um subproduto chamado adenosina. Pensa na adenosina como o sinal de sono do seu cérebro. Quanto mais energia você gasta, mais adenosina se acumula. É tipo o seu corpo te mandando um SMS dizendo: "Ei, patrão, tá na hora de desacelerar. O turno acabou." Essa adenosina se liga a receptores específicos no seu cérebro. Quando ela se conecta, ela ativa um mecanismo que diminui a atividade neural. Seu cérebro começa a desacelerar, você se sente cansado, sonolento, e com vontade de tirar um cochilo. É o seu sistema de segurança natural. É tipo quando você tá jogando um game online por horas e, de repente, sente o cansaço batendo. Não é a internet que tá lenta, é o seu corpo te dizendo: "Desloga, mano, vai dormir." A adenosina é esse aviso biológico. Agora, entra o nosso herói, ou melhor, nosso antagonista disfarçado. A cafeína. Ela é uma impostora molecular de primeira. Ela tem uma estrutura química muito parecida com a da adenosina. Quando você toma cafeína, ela entra na sua corrente sanguínea e viaja direto para o seu cérebro. E por ter uma estrutura similar à adenosina, ela consegue se encaixar nos mesmos receptores que a adenosina usaria. Pensa que a adenosina é a chave certa para uma fechadura. A cafeína é uma chave muito parecida, que entra na fechadura, mas não vira. Ela só ocupa o espaço, bloqueando a entrada da chave original. Então, a adenosina, coitada, chega para se ligar nos receptores e dar o seu aviso de "tá cansado", mas encontra todos os lugares ocupados pela cafeína. Ela fica dando voltas, frustrada, sem ter onde se conectar. O resultado? Seu cérebro não recebe o sinal de cansado. Ele continua operando em modo ligado, sem os freios naturais da adenosina. É como se o segurança do seu cérebro tivesse sido subornado e deixado a festa rolar a noite toda. Além de bloquear a adenosina, a cafeína também tem efeitos indiretos, dando um empurrãozinho na liberação de outros neurotransmissores. Ela aumenta a atividade de estimulantes naturais do seu cérebro, como a dopamina e a noradrenalina. É por isso que você se sente mais alerta, focado e, às vezes, até um pouco eufórico. A dopamina, por exemplo, é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. É o mesmo que te dá aquela sensação boa quando você finalmente compra aquele game novo, acerta uma jogada no futebol ou recebe um match no Tinder. A cafeína dá um up nesse sistema, te fazendo sentir bem e motivado. Já a noradrenalina prepara seu corpo para a ação, é o neurotransmissor do luta ou fuga. Ela acelera seu coração, dilata suas pupilas e te deixa super concentrado e responsivo. É perfeita para aquela sessão de estudos insana antes da prova ou para lidar com o chefe chato que aparece do nada. Então, para resumir, a cafeína não te dá energia.
Ela só tira o freio do seu cérebro, fazendo ele ignorar os sinais de cansaço e, de quebra, ainda te dá um boost de bom humor e foco. É tipo um hack biológico, mas nem tudo são flores e produtividade. Como todo bom hack, ele tem suas desvantagens. O primeiro e mais famoso é o crash da cafeína. Lembra daquela adenosina frustrada, dando voltas sem ter onde se ligar? Pois é, a cafeína não fica para sempre no seu sistema. Ela é metabolizada pelo seu fígado e, depois de algumas horas, começa a ser eliminada. Quando a cafeína sai dos receptores, a festa acaba. Toda aquela adenosina que estava esperando pacientemente, ou nem tanto, finalmente encontra os receptores livres. E ela se liga em massa asterisco. O impacto é brutal. Você sente uma fadiga súbita e intensa, como se um caminhão tivesse te atropelado, acompanhada de dor de cabeça latejante, irritabilidade e dificuldade de concentração. É o seu corpo cobrando o pedágio, e ele não aceita cartão. E não para por aí. Seu corpo é uma máquina adaptável. Se os receptores de adenosina estão constantemente bloqueados pela cafeína, seu cérebro pensa: parece que não estou recebendo o sinal de cansaço suficiente. Preciso de mais receptores. E o que ele faz? Cria mais receptores de adenosina. Isso é o que chamamos de tolerância. É por isso que, com o tempo, você precisa de mais café ou energético para sentir o mesmo efeito que sentia antes com uma dose menor. Você começa com uma xícara, depois duas, aí um energético, e quando vê, tá tomando um pré-treino só para acordar de manhã. É a corrida dos ratos da cafeína. E se você tentar parar de uma vez? Aí vem a abstinência, a vingança da adenosina. Com mais receptores e nenhuma cafeína para bloqueá-los, a adenosina tem uma festa particular no seu cérebro. O resultado? Dor de cabeça latejante, irritabilidade, fadiga extrema que te cola na cama e uma névoa mental que te impede de pensar direito. É o seu corpo reclamando da falta do impostor que ele se acostumou a ter por perto. Geralmente, os sintomas duram de 2 a 9 dias, mas o pico é nas primeiras 24 a 48 horas. Não é legal, confia. Então, quanto é demais? A maioria dos adultos saudáveis pode consumir até uns 400 mg de cafeína por dia sem grandes problemas. Isso equivale a cerca de 4 xícaras de café coado de 240 ml. Mas atenção, isso varia muito asterisco. Sua genética, seu peso, sua sensibilidade, tudo influencia. Alguns de vocês sentem o efeito com 100 mg, outros tomam 1 litro e dormem como bebês. Conheça seu corpo e cuidado com os energéticos. Uma lata de 250 ml pode ter entre 80 e 160 mg de cafeína. Algumas maiores chegam a 200 mg ou mais. Misturar isso com um pré-treino que já tem cafeína? É pedir para ter taquicardia e achar que vai morrer. E os efeitos não param no cérebro. A cafeína também pode aumentar sua frequência cardíaca, te deixar mais ansioso se você já tiver essa tendência, e sim, te fazer ir mais vezes ao banheiro. É um diurético leve, então hidrate-se bem, ok? Outra dica importante: o timing. A cafeína tem uma meia-vida de cerca de 5 a 6 horas. Isso significa que, 6 horas depois de tomar seu café, metade da cafeína ainda está no seu sistema. Tomar café às 18 horas pode significar que você ainda tem cafeína no cérebro às 23 horas, atrapalhando seu sono profundo. E sono, meu amigo, é sagrado. Nada substitui uma boa noite de sono. Nem a cafeína mais potente do mundo. Então, como usar a cafeína com sabedoria, sem virar um escravo dela? Primeiro, use-a estrategicamente. Não a use para te tirar do modo zumbi todo dia. Guarde-a para quando você realmente precisar, aquela apresentação importante, um dia de prazo apertado no trabalho ou na faculdade, ou um treino que exige mais foco e explosão. Pense nela como um superpoder que você ativa com inteligência, não como o ar que você respira a cada minuto. Tente fazer pausas de tolerância. Um fim de semana sem cafeína, ou até uns 3 a 5 dias a cada mês, pode ajudar a resetar um pouco seus receptores de adenosina. Sim, você vai ter uma dor de cabeça chata e talvez se sinta um zumbi, mas seu corpo vai agradecer depois e a cafeína voltará a ter efeito com doses menores. E o mais importante, priorize o sono. A cafeína é um empréstimo do seu futuro. Você pega a energia emprestada agora, mas paga com juros depois, na forma de cansaço e irritabilidade. Não há hack que substitua um bom descanso. Seu corpo não é uma máquina que você pode forçar indefinidamente. Ele precisa de manutenção, e a manutenção mais importante é o sono e uma boa alimentação.
A cafeína é um aditivo, não a fundação que sustenta tudo. Então, da próxima vez que você sentir aquele boost do café ou energético, lembre-se, não é magia. É ciência. É a cafeína enganando seu cérebro para ele ignorar os sinais de cansaço. Use essa informação com sabedoria. Entendeu agora como a cafeína realmente funciona? Não é só um líquido mágico que te acorda. É uma molécula esperta que bloqueia o mensageiro do sono, te mantendo ligado. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou melhor, grandes dores de cabeça se você exagerar. Use a cafeína como uma ferramenta, não como uma muleta. Respeite os sinais do seu corpo e priorize o descanso. Sua produtividade a longo prazo vai agradecer, e seu humor também. Se você curtiu esse mergulho na neurociência da cafeína, e quer mais vídeos desvendando os mistérios do seu corpo e da sua mente, deixa um like e se inscreve no canal. Ajuda a gente a trazer mais conteúdo de qualidade e sem papo furado. E me conta nos comentários, qual a sua relação com a cafeína? Você é do time do café puro, do energético hardcore ou daquele chá relaxante? Compartilhe suas experiências e dicas, queremos saber. Até a próxima, e lembre-se, a vida é muito curta para não entender como seu próprio cérebro funciona. Mas também é muito curta para passar o dia com dor de cabeça de abstinência. Fica a dica.